Fala pessoal, tô criando mais uma videoaula aqui. Dessa vez vou estar criando uma videoaula sobre sorvete, onde a gente vai fazer uma arte aí bem básica para a sorveteria, beleza? Então vamos começar aqui criando nossa área de trabalho. Então você vem em criar e aqui vai aparecer os tamanhos que você usou recentemente ou não vai aparecer nenhum caso você não tenha usado. E o tamanho que a gente vai colocar vai ser um tamanho para a rede social que vai ser aquele post 1 por 1, que é o 1080 por 1080. E aqui em título, que é o nome do arquivo, você pode deixar sem título e salvar depois, ou você já pode definir o título aqui. Então eu vou colocar arte aula, tá? Show, abriu aqui nossa artboard. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor de fundo que eu vou utilizar na arte. E qual vai ser o fundo? Vai ser um azul. Eu gosto bastante de azul, então eu vou usar um azul. Então é muito simples para criar esse fundo. É só eu clicar aqui nessa luazinha, nesse círculo preto e branco aqui, dar um clique e vir em cor sólida. Beleza? Agora aqui tem opções de você selecionar a cor direto aqui na paleta, ou caso você tenha o código hexadecimal da cor, o código do Pantone, você já vem e digita ele aqui. Então, como eu já sei o código, eu não vou perder meu tempo pesquisando a cor, entendeu? Eu vou só digitar o código aqui. Espera aí, tá? E também, se vocês quiserem copiar esse código ou tirar um print da tela aí para poder anotar esse código e utilizar depois, fiquem à vontade. Beleza? Agora a gente vai subir uma imagem aqui para o Photoshop que eu vou utilizar como composição do meu fundo. Então vou vir aqui em arquivo, colocar incorporado e vou vir aqui na minha pasta onde eu salvei as imagens aqui e vou pegar esta imagem aqui. Show? Eu só colocar ela aqui. Beleza. Agora é o seguinte, a gente vai aumentar o tamanho dessa imagem. Então é muito simples para aumentar o tamanho de uma imagem. Aperto as teclas de atalho Ctrl T e pego em alguma dessas extremidades aqui com a tecla Alt selecionada e puxo até topar aqui todo o tamanho do arquivo. Show? Depois só dá um Enter aqui e já era. Aqui é o seguinte, a imagem está com fundo preto. E eu quero que essa imagem ela mescle diretamente com essa camada de azul aqui, tá? E como é que eu faço isso? Eu venho aqui nas camadas de Blend Modes, não, venho nos Blend Modes. E nas opções aqui de mesclagem, eu vou colocar, deixa eu ver, neste daqui. Por que eu estou selecionando este grupo? Porque este grupo ele se dá melhor com cores pretas, cinzas e branco, né? Que são essas cores mais fracas. O branco nem tanto porque o branco vai acabar dando ruim. Então é mais o cinza e o branco e o preto. E como ele está no preto, eu posso utilizar essas opções de Blend Modes aqui. E eu acho que eu vou colocar ele em divisão. Deixa eu ver. Aqui não tem um certo não, a gente tem que ir testando e ver qual que fica melhor. Para mim, o melhor fica no divisão. Agora eu venho aqui e rasterizo essa camada para não ficar tão pesada, porque como é que eu rasterizo uma camada? Botão direito, rasterizar a camada. Se eu deixar ela objeto inteligente, tem a possibilidade de eu fazer alguma alteração aqui nela e depois eu mexer nessa alteração. Mas como aqui eu não vou fazer nada além de colocar ela mesclada com o fundo, eu vou rasterizar ela para ficar mais leve. E agora eu vou juntar essas duas camadas aqui num grupo. E como é que eu faço isso? Selecione a primeira camada, selecione a segunda camada com a tecla Ctrl e aperto as teclas de atalho Ctrl G e criei meu grupo. Eu gosto sempre de renomear os meus grupos para me saber o que é que tem dentro de cada grupo e colocar uma cor para me saber se eu vou continuar mexendo, eu só vou deixar da forma que está. Então eu vou renomear aqui como background, ou só BG. E a cor dele, eu vou colocar ele no verde. E como é que eu coloco uma cor na layer? Para mim colocar uma cor na layer, para mim já saber que eu não vou alterar mais nada nela.
botão direito, e aqui ó, tem essas cores vermelho, laranja, amarelo e verde. Eu normalmente mantenho a organização das minhas camadas, dos meus grupos, da seguinte forma: o verde é porque eu não mexo, o laranja talvez eu vou mexer, e o vermelho é porque eu vou mexer ela por completo, porque eu não gostei do que tem lá dentro. Então, nesse caso, eu vou deixar ela como verde. Eu expliquei meio rápido essa questão de organização de camadas, porque isso não é todo mundo que faz, não é que todo mundo que gosta, tá? Tem gente que deixa aquela bagunça nas layers, depois fica perdido e não sabe o que está fazendo. Eu, particularmente, prefiro organizar e deixar assim, separado em grupos, para que fique mais fácil, caso eu precise fazer alguma alteração depois, poder alterar. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a imagem do produto que a gente vai usar aqui na arte. Então, como a gente está fazendo uma arte para a sorveteria, eu vou colocar um picolé aqui. Não, vai ser 3. Então, é o mesmo esquema. Ó. Arquivo, colocar incorporado. E você vem aqui e seleciona a imagem. Eu poderia utilizar esse ou este, mas eu vou usar este porque eu gostei mais. Tá? Beleza, colocamos a imagem aqui. Aqui é o seguinte, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez com essa imagem aqui dessas neves, né? Dá Ctrl T e puxar as extremidades aqui até um tamanho que você acha que fique bacana. Show? Aqui é o seguinte, a imagem ela está um pouco com ruído, ela está meio granulada. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em filtro de câmera RAW. E como é que eu acesso o filtro de câmera RAW? Filtro de câmera RAW. Beleza? Ele é um filtro meio pesado, então demora um pouco para carregar. Aqui é o seguinte, tem várias opções de edição de imagem, no caso de revelação de imagem, né? Esse aqui é só para revelar uma foto. Só que a gente usa ele no designer para poder dar um tchan nas imagens. Então, eu quero dar esse tchan no meu sorvete, tirar esse ruído dele aqui e deixar ele um pouco mais nítido. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na opção de detalhe. Vale lembrar é o seguinte, essa aqui é a versão atualizada do Photoshop, ou seja, 2020. Provavelmente, se a sua tiver um pouco de a versão anterior, esses filtros vão estar aqui em cima, tá? Aí você tem que ir clicando. Se eu não me engano, o filtro de nitidez, que é o filtro de luminescência e nitidez, ele tem tipo dois triângulos assim, um preto e um sem cor. Não, quer dizer, um branco e um sem cor. Acho que está dessa maneira, se eu não me engano. Então, eu vou vir aqui em detalhe. Em redução de ruído, eu vou puxar aqui, ó, tudo. Eu quero nada de ruído nessa imagem, nada. Tá? Puxei tudo. E na nitidez, eu também vou puxar aqui, ó. Quero bastante nitidez nessa imagem. Deixar em 100%. Feito isso, é só dar um OK. Beleza? Vocês já viram que já deram uma puta de uma melhora na imagem. Ficou bem mais harmônico e bem mais bonita a imagem. Agora o que eu vou fazer? A gente vai aplicar uma camada de luz e sombra em cima desse lado aqui onde bate mais luz e aqui onde a luz está batendo menos. E como é que eu vou aplicar esta camada? Eu venho aqui nesse maisinho aqui e vai criar uma nova camada para mim. Essa nova camada eu vou chamar ela de sobrepor. Agora é o seguinte, eu tenho que colocar essa camada de sobrepor dentro desse sorvete. Porque se eu passar o pincel aqui para poder trazer mais luz, ele vai pegar em toda a camada. E eu não quero que pegue em toda essa camada, só quero que pegue aqui dentro do sorvete. Então, eu tenho duas opções de fazer isso. Clicando com o botão direito e vir criar máscara de corte, que aí toda a edição que eu fazer nesta camada aqui vai se aplicar somente nesta camada. Ou com a tecla Alt selecionada, vim aqui, ó, nesse intervalinho aqui, nessa linha, com a tecla Alt selecionada e dar um clique em cima dele, que ele vai
automaticamente criar uma máscara de corte em cima dessa camada. Feito esse ajuste, a gente vai pegar o pincel. O pincel é essa ferramenta aqui, tá? Deixa eu só voltar o meu aqui pro padrão dele, que tá todo bugado, que eu tava mexendo antes, tá? Esse aqui é o pincel. E qual que é a tecla de atalho do pincel? A tecla B. Se preferir, você aperta B, ou se preferir, você vem cá e clica. Vale lembrar também que tem uma configuração muito básica que você tem que fazer nesse pincel. Ele, por padrão, ele vem sem de opacidade e sem de fluxo. O fluxo é nada mais nada menos que a opacidade, só que numa versão mais fraca, tá? Ele é bem menos agressivo. Então, nessa opção de fluxo, a gente vai deixar o fluxo em 10%, para já deixar essa transição aqui na a gente passar o pincel bem mais suave. E como a gente quer trazer luz para essas partes mais claras, o pincel, na cor primária dele, tem que estar no branco, tá? E depois, caso a gente quiser colocar uma sombra aqui, tem que colocar no preto. Mas como a gente vai somente fazer a luz, o pincel tem que estar no branco. E o modo de mesclagem, para que essa luz seja aplicada, tem que estar no modo sobrepor. Porque tudo que eu fazer nessa camada aqui, ela vai ficar sobreposta nesta camada do sorvete. Show? Então, feita essa pré-configuração, essas configurações iniciais, a gente vem e aumenta aqui o tamanho do arquivo. Beleza. Como é que aumenta o tamanho do arquivo? Alt, rolou scroll para cima. Diminuir, Ctrl 0 que ele volta para o tamanho original, tá? Alt, aumenta, Ctrl 0, volta ao tamanho original. Alt, scroll para baixo, diminui o tamanho do arquivo, Ctrl 0, tamanho original, tá? Então, B, selecionou o pincel. No branco, vou passar aqui nessas áreas mais fracas. Na camada no sobrepor, né? Então, nessas arinhas mais claras aqui, eu vou passar o pincel, ó. Só que isso aqui, gente, tem que fazer com calma, viu? Não é fazer correndo igualzinho eu fiz aqui não, pra ficar essa lambança. Tem que fazer com calma, passar devagarzinho o pincel. Sempre, ó, manter desse jeito aqui, seguir as linhas do objeto, tá? Não fica passando de qualquer jeito, não, que fica uma bosta. Beleza? Vai passando devagarzinho, sempre dando uns cliquezinhos assim para poder pintar. Tá vendo? Não que tem luz aqui, ó. Não perde tempo não, passa o pincel, que a gente quer reforçar a luz, tá? Isso aqui é uma técnica usada bastante nas edições de imagem de fotógrafos. Esses fotógrafos eles usam bastante para poder justamente trazer esse contraste aí de luz, trazer um pouco mais de luz. Já viu aqueles os olhos daqueles modelos fica bonitão? Você fala assim, nossa, nem parece que esse olho existe. Não existe mesmo não, porque os caras fazem isso, entendeu? Aí você vai passando aqui, ó. Antes de você achar que tem luz e você achar que deve passar o pincel, não economiza. Passa mesmo. Vai passando aqui. Show? Agora, não, faltou um pedacinho aqui em cima. Passa aqui também. Tá. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou duplicar essa camada. Não, vou duplicar não. Vamos criar outra camada e vamos colocar sobrepor 2. Por que sobrepor 2? Porque esse sobrepor 2 vai ser a minha camada de sombra, onde eu vou reforçar os lados escuros do objeto, tá? Então, como eu havia dito no começo, toda sombra, quando você quer reforçar uma sombra, você tem que colocar ele no pincel preto, porque o preto ele serve justamente para escurecer uma imagem, tá? Não justamente para escurecer uma imagem, né? Nesse caso aqui vai ser para escurecer. Então você vem aqui, ó, onde você acha que tem a sombra e passa. Só que aqui, esse aqui você vai ter que passar bem delicado mesmo, ó. Eita, nós.
bem delicado. Você não vai poder passar muito não, porque o preto ele é bem agressivo aqui nesse caso. Então você só dá uma borrifadinha aqui, só uma pincelada, para poder trazer um pouco mais desse contraste aí de sombra, tá? Eu gosto de exagerar, sabe? Então eu não tô nem não. Eu passo mesmo. Claro que tem um exagero na medida certa, né? Então nesse caso aqui eu vou estar exagerando bastante, porque eu quero realmente trazer esse realce aí de luz e sombra, tá? Show de bola. Então vamos aqui, pintar aqui, que tem que pintar também, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. Esse aqui vai ter que ficar mais escurinho um pouco, porque ele quase não tá batendo luz aqui. E a luz que tá batendo, nossa mãe. Show de bola. Então tá aí um retoque bem de boa. Só que ficou muito agressivo aqui esse branco. Então como é que eu vou tirar essa agressividade do branco? Vim aqui em opacidade e diminuir. Até eu achar que tá legal. Beleza, 50%. Tá? Não precisa tanta luz assim não. Eu acho que deu um contraste bacana. Então, o nosso sorvete está aqui pronto. Nossos picolé está pronto. Já fizemos a nossa edição de luz e sombra. Só que agora eu vou ensinar um outro macete, que é para vocês trazer um pouco mais de cor, utilizando a a cor seletiva. Então, para que serve essa cor seletiva? Essa cor seletiva você vai poder alterar determinados pontos de cores de um objeto sem que se você altere outro ponto de cor, tá? Então, por exemplo, eu quero alterar esse branco aqui e não quero afetar esse marrom aqui. Então, eu venho aqui em cor seletiva, coloco essa caixinha aqui, que é a mesma coisa que a máscara de corte, para ser aplicado somente no sorvete, e venho alterando as cores aqui, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Tá vendo que aqui a primeira cor que ele puxa é o vermelho. O vermelho eu vou tirar um pouquinho do ciano dele, porque eu tô achando que essa imagem tá muito vermelha. Não, não, mentira, eu vou tirar ciano não. Eu vou aumentar o ciano, na verdade, para deixar mais amarronzada, tá? Eita porra, foi muito. 60. Show? Deixa eu ver se no magenta tem necessidade. Não. Então, essa cor seletiva aqui não tem muito também um padrão. Você tem que ir mexendo até você achar o padrão de cor que você acha que tá legal, sabe? Aí esse negócio buga, mano. Tá porra isso aqui, viu? Aí você vai mexendo até você achar a cor que tá bacana. Eu acho que só o ciano ali já tá da hora. Vamos mexer no branco também. Deixa eu ver. Deixar ele mais pro lado do azul. Trazer um pouco mais de ciano para esse branco. Tá vendo? O ciano, ou a cor contrária dele é o magenta. E a cor inversa dele aqui também é o amarelo, tá? Negativo magenta, positivo amarelo. Então eu vou trazer um pouquinho aqui pro lado do azul. Beleza? Tá pronta aí nossa edição do sorvete, do picolé. Essas cores seletivas eu não costumo muito aplicar não. Eu só gosto de aplicar ela em alguma fotografia, em objetos assim. Eu não aplico muito porque normalmente já é um objeto que você vai tirar ele de uma foto do Google que já está tratado, então não precisa perder tempo com isso. A única coisa que a gente vai ter que se atentar é trabalhar essa questão de luz e sombra, que é sempre bacana dar esse realce, tá? Então aqui eu coloquei tudo num grupo e vou renomear. Renomear não, vou colocar uma cor nela para entender que nessa camada eu não mexo mais.
E aqui é o seguinte, cara, o que que eu vou fazer? Antes de eu colocar o texto, eu vou pegar essas duas camadas e vou mesclar elas em uma só. Por quê? Porque agora eu vou tacar uma camada de curva para eu poder trazer um pouco de contraste a mais para essa arte, tá? Então, como é que eu mesclo essas camadas aqui? É muito simples. Eu vou pegar as teclas de atalhos Shift, Ctrl, Alt, E. Ele vai pegar todas as camadas que tem dentro do seu arquivo e mesclar em uma só, tá? Então é por isso que eu não peguei e coloquei a camada de texto, porque a camada de texto ele pegar e mesclar todas e eu não quero trabalhar na camada de texto. Então essa camada aqui eu vou renomear como pós, tá? Essa pós aqui eu sempre faço ela depois que eu termino meu projeto. Terminei de fazer tudo, eu vou lá e faço uns pequenos ajustes para dar um tchan, sabe? Então aqui de novo, vou vir nessa luinha aqui, nesse círculo aqui com metade branco, metade preto, e vou vir na camada de curvas. Na camada de curvas, a gente vai criar a famosa curva em S para poder trazer justamente esse contraste. Então, como que eu vou criar essa camada em S, essa curva em S? Venho aqui, dou um cliquezinho aqui, dou um outro cliquezinho aqui. Nesse aqui de baixo, nesse ponto de baixo, ele está localizado justamente nos tons escuros, ou seja, nas sombras. Então, a sombra eu vou puxar aqui para baixo, tá? E este ponto aqui de cima, ele está relocalizado nos highlights, ou seja, nas luzes. Então a luz eu vou puxar um pouco mais para cima. Show de bola? E aqui no meio seria os meios tons, mas nos meios tons eu não vou mexer. E também nas camadas de curvas tem a opção de eu mexer em cada tom presente na minha camada, como na minha arte. No caso, o RGB, que é o Red, Green e Blue. Só que eu não vou mexer nesses tons aqui por enquanto, porque eu estou querendo deixar para uma próxima aula para me explicar melhor, tá? Então, fiz esse pequeno ajuste, já deixei ele um pouquinho mais dourado, tá? A luz estourou bastante aqui, não estourou, ganhou mais luz e ganhou mais sombra, justamente contrastou esses dois. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o texto. O texto não tem segredo. É só apertar a tecla T de texto. Todo aplicativo tem esse atalho. E digitar o texto aqui. Então eu vou digitar sorvete. Tá? E vou aumentar o tamanho desse texto. Eu tenho duas opções. Selecionar tudo e vir aqui e colocar o tamanho. Ou simplesmente selecionar tudo ali e digitar o tamanho que eu quero. Ou eu tenho a opção de dar Ctrl T, vir nas extremidades e puxar aqui, tá? Então eu vou deixar desse tamanho aqui mesmo. Só que a cor desse texto, eu acho que não tá legal não, cara. Não contrastou muito bem. Então eu vou clicar na ferramenta de texto de novo, selecionar e pegar uma dessas cores aqui. Como é que eu faço isso? Selecionei o texto, eu vou vir aqui na ferramenta de cor. Aqui nos seletores de cores, ela automaticamente já puxa a ferramenta de conta-gotas. Então com a ferramenta de conta-gotas eu consigo pegar qualquer cor que esteja presente aqui na minha arte. Então é só a gente vir aqui e dar um clique na cor que você deseja estar utilizando, tá? No meu caso eu vou escolher essa cor aqui. Isso aqui, gente, tem que ir testando as cores, tá? Você vai pegando ponto aí e vendo onde vai ficando melhor. Eu gostei bastante desse amarelinho aqui, rapaz. Vou usar essa cor, tá? E aqui no texto ainda não tá legal. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em opções de mesclagem. Ah, por de cá, pensei que abriu outra tela.
Nas opções de mesclagens, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um traçado nessa imagem, tá? Justamente para poder contrastar o texto com a casquinha do sorvete aqui. Show de bola? Então aqui no traçado está na cor preta, mas eu não quero ir na cor preta. E como é que eu mudo essa cor do traçado? Eu venho aqui na caixinha de cor, tá? E seleciono aqui a cor que eu desejo. Nesse caso eu vou colocar no branco, tá? E a posição da sombra, ela está central, ou seja, está puxando todo o traçado da sombra, não, quer dizer, a posição do traçado ele está puxando todo para o centro. E eu quero que esse traçado saia para fora, tá? Então, na posição é só eu mudar de central para externa. E aqui tem os modos de mesclagem, mas a gente não vai mexer em nada disso. E aqui tem um tamanho. Aqui eu consigo regular o tamanho do traçado que eu quero aplicar. Beleza? 1 é o menor deles e 250 é o máximo que você pode colocar. Então, eu vou colocar um traçado aqui de 5. Não, tá bom. 10. Oh, cacete. 10. Deixar um traçado de tamanho 10. Você pode aumentar aqui ou você aumentar o tamanho do traçado por aqui. Beleza? E tá feito aí a nossa arte. Se quiser colocar mais um textinho aqui para ficar mais bonitinho, porque provavelmente o seu cliente vai pedir para você colocar mais uma porrada de texto na arte, você só pode vir aqui e digitando os textos, tá? E caso ao contrário você não goste de alguma fonte que venha, deixa eu digitar um texto por rumo aqui, você não gostou dessa fonte, eu preciso mudar. Então você vem na ferramenta texto, seleciona o texto com a tecla de atalho Ctrl A e vem aqui e seleciona a fonte que você achar melhor que estiver aí disponível para você, tá? Então é muito simples fazer isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo. E qualquer crítica construtiva que vocês possam dar aí para poder melhorar tanto na didática e tanto na melhora da videoaula, só vocês deixarem no comentário aí também que eu vou estar recebendo de bom coração. Valeu, tamo junto e é nóis.